Olá, internautas, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. A gente vai falar de saúde. Não a questão da saúde mental que tanta gente tem falado aqui e que a mídia também tem divulgado bastante, né? Principalmente com o assunto pós-pandemia, mas principalmente trazer para você, né, trazer para os empresários uma solução de proteção à saúde dos seus colaboradores com umas ferramentas assim super diferenciadas. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o CEO e fundador da Medic, o Richard Crivellari, que vai falar um pouco mais para a gente sobre esse tema tão importante nos dias atuais e principalmente aí na dinâmica, né, de gestão de custo das empresas quando a gente fala de temas como benefícios na área da saúde. Richard, seja muito bem-vindo. Obrigado, Léa. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer aqui o espaço, e é um prazer enorme estar aqui nesse espaço tão bacana que é o FM Talks. Ah, legal. Então, Richard, a gente, como falei, né, a gente tem falado muito de saúde das pessoas, mas ao mesmo tempo é um benefício que ele acaba tendo um valor bastante representativo, né, dentro das organizações. E eu queria que você falasse dessa nova solução, que com certeza, né, pelo que a gente já conversou, ela pode trazer aí muitos benefícios para os empresários e principalmente, né, para os seus colaboradores de um tema tão importante que é cuidar da saúde das pessoas. Exato, cuidar da saúde é um tema extremamente importante, tanto do ponto de vista individual e também do ponto de vista empresarial, né? Hoje os gestores, né, os empresários já sabem que ter uma equipe saudável, ela tem um impacto muito significativo na produtividade. O fato é que nem sempre isso é possível financeiramente através dos modelos tradicionais de cuidados com a saúde, né, como, por exemplo, os planos de saúde, porque as operações nós sabemos que são enxutas, as margens estão cada vez mais reduzidas, e nem sempre é possível a gente colocar um benefício de saúde. Né? E foi a partir justamente deste ponto que nasceu o Medic. Né? O Medic ele nasceu de um conjunto de análises de gestão de saúde populacional, análises econômicas em cima de populações utilizando serviços de saúde, com o objetivo de identificar formas de consolidar uma proteção à saúde que não necessariamente impactasse num custo extremamente alto para os empresários. Nossa, isso é muito legal. E assim, o que eu achei mais interessante, né, e até falando um pouco mais, é essa disponibilidade desses funcionários terem, na verdade, a sua saúde, né, atendida 24 horas por dia, quando elas têm algum problema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância e esse diferencial hoje, principalmente porque a gente acaba perdendo muito tempo, às vezes, para marcar uma consulta, para ir ao médico e até para ter agenda. Às vezes a gente liga para marcar uma consulta e demora um mês, né? E às vezes a gente tem uma certa urgência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica do sistema. Sim, nós temos um dos serviços que engloba o Medic, né, para cuidar da saúde, de proteger da saúde, é um pronto atendimento, né, um pronto atendimento digital. Né? Porque quando a gente fala de saúde, né, mais de 90% das situações de saúde que ocorrem com as pessoas, especialmente nas pessoas ao longo do período que ela trabalha numa empresa, né, estão relacionados a questões de baixa complexidade, estão relacionados a uma orientação médica no tempo adequado, ou seja, uma orientação médica rápida, no tempo adequado, na orientação por especialistas médicos e principalmente também no acesso a medicamentos. Então, dentro desse contexto, o Medic ele traz justamente um acesso a médicos 24 horas por dia. Então, hoje você tem um pronto atendimento digital com médicos generalistas e pediatras, clínicos gerais e pediatras, né, que em até 12 minutos você está conversando com o médico para tirar uma dúvida. Esse médico ele vai fazer uma consulta normal, vai emitir uma prescrição digital, né, e com essa prescrição, também dentro do Medic, você tem os nossos beneficiários, eles têm acesso a medicamentos gratuitos, ou seja, não é desconto em medicamentos. Por quê?
Nas nossas análises econômicas, nós verificamos o seguinte, né? A falta de acesso a medicamentos, ela é responsável por agravos à saúde e por um aumento muito significativo de faltas e atrasos. Porque o que é comum é a pessoa que está com sintoma, ela tratar o sintoma e não dar continuidade ao tratamento porque ela não dispõe de dinheiro ou tem que fazer escolhas financeiras do que ela vai fazer com aquele dinheiro. E aí o medicamento ele acaba ficando em segundo plano, porque ela não tem recurso financeiro. Então, dar acesso a medicamentos grátis, ele é um fator extremamente significativo para que esse indivíduo ele tenha uma saúde completa, ou seja, ele vai então passar pelo médico, que fica lá disponível 24 horas por dia, ele eventualmente pode passar por um especialista, inclusive, são mais de 25 especialidades que estão relacionadas no MEDIC, e como 90% das situações de saúde, elas ocorrem com orientação médica, e tratamento medicamentoso, ele tem isto completamente num único serviço, né, de forma o acesso ao médico ilimitado e com remédios grátis, né, ou seja, ele tem o cuidado completo da saúde. Então, na verdade, essa também é uma solução bastante importante para as empresas que ainda não têm, por exemplo, né, o benefício do convênio saúde tradicional para os seus funcionários. E a gente encontra muito isso no mercado, né? Principalmente quando você pega prestadores de serviço, pessoal mais de operação, às vezes até algumas pessoas de call center. Então, acho que é um benefício bastante diferente, né? E também com custo diferenciado, eu acredito, não é verdade? Sim, o custo ele é bastante reduzido comparado com outras opções de plano de saúde, né? Ou seja, eu posso dar uma referência hoje, o nosso plano mais vendido atualmente, ele contempla uma série de serviços. Eu queria complementar também, só de falar de custo, para que todos entendam que, além da questão dos médicos e medicamentos, existe uma preocupação do MEDIC com bem-estar. Você comentou no começo sobre a questão da preocupação das pessoas com a saúde mental. Sim. Então, além da preocupação com o bem-estar físico, existe também uma preocupação com o bem-estar emocional. Então, dentro do pacote MEDIC também estão inclusos psicólogos, nutricionistas, educadores físicos e assistentes sociais, né, que é um conjunto, né, é uma célula que nós chamamos de acolhimento e bem-estar, que tem por objetivo dar conforto aos beneficiários que não são das questões físicas, né? E aí nós estamos falando de uma série de situações, né? O assistente social, por exemplo, tem se mostrado um elemento muito importante do contexto para resolver uma série de problemas do dia a dia, encaminhamento de problemas do dia a dia, que faz com que as pessoas tenham uma coisa que a gente chama de presenteísmo, que é aquela situação onde a pessoa vai trabalhar, mas ela está de corpo presente, mas ela está com algum problema, alguma situação familiar, algum problema que ela não está focada no seu trabalho, né? E às vezes isso está relacionado a uma separação, às vezes isso está relacionado à violência doméstica, isso pode estar relacionado às vezes a abuso de substâncias na família, são situações que ocorrem na vida de muita gente e que tiram aquela pessoa da concentração. Então o acolhimento e bem-estar ele também tem um impacto muito grande na produtividade, né? E além disso temos também a odontologia de urgência. A odontologia de urgência é para aquelas situações, não é um tratamento odontológico, mas para aquela situação em que por uma pessoa teve um dente inflamado, quebrou uma prótese, teve uma situação de urgência que precisa, que ela não consegue dar sequência, né, nas atividades normais por conta daquele momento. Então nós temos dentistas 24 horas por dia, que fazem um atendimento presencial, eles vão na casa da pessoa ou no ambiente de trabalho, né, e deixam o paciente em condições de seguir com as suas atividades e com tempo adequado e buscar o tratamento, né? Então, ele é um conjunto de serviços que promove a saúde e o bem-estar e a produtividade das pessoas. E só para você tinha falado de preço, só para ter uma ideia de referência de preço, o nosso plano mais vendido, que contempla tudo isso que nós falamos, né, custa hoje R$ 59,90 por mês. Né, para as empresas. Um valor bem competitivo e principalmente, pelo que você detalhou no início, né, você tem o benefício aí dos medicamentos.
Isso, com este valor, cada beneficiário tem direito a R$ 200 em medicamentos por mês. Né? E aí vale lembrar que o MEDIC é um serviço de abrangência nacional, né? Então, se a gente fala de medicamentos, nós estamos falando de uma rede de mais de 15 mil farmácias espalhadas pelo Brasil, que atinge aí mais de 3 mil municípios. É muito difícil hoje você encontrar um município, mesmo dos pequenininhos, que não tenham pelo menos uma farmácia credenciada para que o beneficiário possa retirar seus medicamentos. Isso tem sido um grande diferencial, especialmente para a área de facilities, que tem muitas operações que têm profissionais espalhados no Brasil inteiro. Né, que torna difícil até de você achar um fornecedor de saúde que tenha abrangência nacional. Então, como nós utilizamos aqui uma ampla rede de farmácias e utilizamos a tecnologia como apoio de acesso ao médico através da telemedicina, o funcionário, o beneficiário, ele é atendido em todas as regiões do Brasil, né, sem nenhuma dificuldade. Nossa, isso é super legal. Assim, até olhando pelo ponto de vista do colaborador, né? Só o tempo que ele não vai gastar com deslocamento, com as filas, né? E isso tudo, na verdade, ele resulta em faltas dentro da empresa, né? Esse colaborador não está lá, ou porque ele mesmo está doente, ou porque levou o seu filho para o hospital e às vezes não é atendido na hora. Isso causa, na verdade, aí um grande transtorno na gestão do dia a dia das operações, né? Então, o benefício do plano, pelo que eu estou entendendo aí, ele, além da questão da saúde, ele também traz um benefício adicional, que é a gestão dentro da empresa mesmo, né, da presença dessas pessoas nos seus locais de trabalho, né, nos seus terceiros que a gente fala, né, nos clientes diretamente, e reduzindo aí drasticamente, eu acredito, o número de faltas. Exato, reduz muito o número de faltas, o número de atrasos, e nós sabemos o quanto isso é impactante para as operações, né? Toda vez que você tem um atraso, você tem uma falta, você tem que ter uma reposição, né, de funcionários, tem um impacto que não é só aquele tempo ou só a reposição, né? Tem toda uma estrutura envolvida para colocar, para repor aquele funcionário, né? Então, isso realmente reduz, porque primeiro que ele não precisa se deslocar para ir a um pronto-socorro, né, para situações, e aí nós estamos falando aí de 70% das situações, né, hoje qualquer pronto-socorro que você avaliar, isso é uma análise que nós fizemos profundamente antes de iniciar o MEDIC, qualquer pronto-socorro que você fizer uma análise, mais de 70% dos atendimentos se dão por situações simples de saúde. Quando eu digo simples, é do ponto de vista do médico, tá, Léo? Do ponto de vista do paciente, sempre é complicado, a gente está com dor, a gente está com incômodo, né? Mas do ponto de vista técnico do médico, são situações que uma orientação, né, e uma prescrição médica e acesso a medicamentos já resolve. Então, ele sem precisar ir a um pronto-socorro, sem precisar ficar numa sala de espera, e muitas vezes essa sala de espera é ali onde ele vai realmente ficar doente, porque ele pode estar em contato com pessoas que estão com uma doença contagiosa, né? Ele pode fazer isso de casa, ele pode fazer isso do seu local de trabalho, né? A situação mais comum que nós temos quando nós fazemos análise de faltas, etc., assim, o funcionário, às vezes, ele tem um sintoma à noite, ele trabalha de dia, mas ele tem um sintoma à noite. A jornada dele de ir até o pronto-socorro, o estresse de ficar no pronto-socorro e tudo mais, é uma jornada que não vai durar menos que 6 horas. Sim. Entre o tempo de deslocamento, o tempo de espera, etc. Né? E sem contar que ele vai passar por situações, naquele momento que ele está mais frágil, que vai deixar ele mais frágil ainda, mais preocupado ainda. Ou seja, ele volta para casa num nível de estresse altíssimo, e ele não tem condição de trabalhar no dia seguinte. Não tanto pela doença, mas pela jornada que ele teve para tentar buscar um acesso à solução da doença. Então, de casa, do conforto do seu lar, ele pode falar com o médico, ele vai na farmácia da esquina, pega o medicamento e no dia seguinte ele está apto, né, para trabalhar na maioria dos casos. Nossa, muito, muito legal, né, você colocar essa solução, mesmo porque hoje tudo é digital, né, todas as pessoas querem atendimento na palma da mão, e a gente saber que a gente tem essa possibilidade, né, através desse pronto atendimento digital de consultar um médico e rapidamente já receber pelo próprio sistema, pelo próprio celular, um receituário médico, isso é de um diferencial e de uma facilidade, né, muito importante para as pessoas no dia a dia, né, então é muito legal essa solução. E eu gostaria de saber se você gostaria de pontuar mais alguma coisa aqui para a nossa audiência sobre a importância, na verdade, né, de se observar também o cuidado com as pessoas,
principalmente nesse momento, ou em todos os outros, né, onde a saúde ela é primordial para que a gente mantenha a nossa produtividade dentro dos espaços de trabalho e etc. Exato. Eu queria pontuar que o MEDIC ele nasceu de um estudo bastante amplo, né, focado nas situações mais frequentes de saúde que impactam as empresas. Então, quando cuidar da saúde, né, é algo complexo, nós sabemos disso, né, que é algo bastante complexo e tem situações de saúde que, infelizmente, são graves. Mas, hoje, se você analisar, por exemplo, uma população assistida pelo SUS ou pelo plano de saúde, 2% dessa população consomem 50% dos recursos, né, de saúde. E 98% dessa população, eles têm uma frequência mais alta de necessidades, mas por situações de baixa complexidade. Então, o que nós fizemos com o MEDIC foi focar nisso, porque assim, o tempo médio de um funcionário numa empresa hoje é de 3 a 5 anos. Entre 3 a 5 anos, né, as situações que ocorrem com eles são essas situações que nós atendemos. E eu ressalto muito a importância do medicamento. Né? O medicamento, ele é uma ferramenta, ter medicamentos grátis é uma ferramenta muito acertada do modelo do MEDIC, porque ela evita efetivamente que você tenha agravos de situações de saúde e que a pessoa fique retornando continuamente a um serviço de saúde porque ele não trata a doença adequadamente. Né? Então, eu queria ressaltar muito essa importância do medicamento. E tem um outro aspecto que nós percebemos aí como olhando do ponto de vista de atração e retenção de talentos e melhoria do clima organizacional, porque o MEDIC, quando o beneficiário enxerga que ele tem R$ 200 de medicamentos à sua disposição e mais todos os outros serviços, ele enxerga isso como um valor agregado à sua remuneração. Então, se você pegar hoje, né, um piso que está por volta aí de R$ 1.500, ele enxerga quase 10% a mais de remuneração, tendo um benefício desse, porque ele enxerga valor quase que financeiro nesse aspecto, né? Então, é isso que eu queria ressaltar. Mais um ponto, eu ainda fiquei com dúvida, assim, normalmente esse plano que você falou, ele contempla uma pessoa ou ele contempla também os seus dependentes? Ele pode contemplar os dependentes, né? O plano, ele tem, existem alguns modelos, o plano individual e o familiar, né? Esse ponto que você tocou, eu acho extremamente importante, porque o que nós temos visto é o seguinte, muitos RHs e muitos beneficiários têm tido dificuldade de colocar os seus dependentes, porque, de maneira geral, são exigidos uma série de documentos, né, de comprobatórios de que da relação de dependência dessas pessoas. O MEDIC, ele não tem variação de preço por idade, e ele não tem carência, e não tem necessidade de comprovar vínculo dos dependentes. Ou seja, hoje nós temos muitas famílias que que não são tradicionais, né? Ou seja, né, eu tenho, tá no segundo casamento, tem um filho que tem um enteado, tem uma enteada, tem às vezes uma outra pessoa que nem tem vínculo familiar, mas é importante, é considerado como da família, vínculo. Para o MEDIC, quem é dependente é aquele que é indicado pelo beneficiário, simples assim. Muito bem. Richard, acho que foi muito rico aqui todo esse conteúdo que você trouxe para a gente, e muito mais de ser um conteúdo rico, acho que é uma solução aí de assistência e proteção à saúde muito importante nos dias atuais e que certamente vai ajudar muitas empresas a incluir também, né, um benefício adicional aí para os seus colaboradores, para que os negócios continuem funcionando, né, com a equipe bastante saudável. Então, aqui nós do InfraFM Talks gostaríamos de agradecer a sua contribuição com o conteúdo e desejar sorte aí. E se você nos permitir, no final da descrição do nosso vídeo, a gente vai colocar um contato para as pessoas que tiverem interesse para fazer um acesso direto aí com vocês. Ótimo, né? Claro que nós permitimos, será um prazer atender a todos, né? Então, fico muito agradecido aí pelo espaço, prazer enorme conversar com você, Leia. Ok, então, Richard, muito obrigada, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.